Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 3 de junho, já está começando e hoje a gente dá detalhes sobre o vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul, que avançou mais uma etapa e deve começar a operar em julho no município. E você vai ver também, no 9º episódio da série Cachoeira do Sul 200, a influência dos negros no desenvolvimento da cidade. O engenheiro desenhou planta, mas ele não ergueu nenhuma pedra. E as pedras não se automovem, braços moveram-nas. Então, que braços são esses que ergueram pedras? Quarta-feira é dia do quadro Educação e Denise Belladonna traz o tema feedback, como uma resposta pode mudar a forma de aprendizagem. É hoje a corrida em casa do Sesc e a TV Novo Tempo entrou na parceria. O Circuito Sesc de Corrida em Casa, de tradicional evento presencial, se adaptou e está mobilizando atletas de 24 cidades gaúchas. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, é a vez de Cachoeira do Sul. E ainda, juiz eleitoral acolhe pedido de reinclusão do nome de José Otávio Germano, ex-deputado federal, na relação de filiados do Progressistas. Você que nos acompanha sempre já sabe que nós gostamos de ter a sua participação. Então, envie a sua mensagem com a opinião, com a sugestão, com a sua foto, com um recadinho pra gente. O nosso WhatsApp tem o seguinte número, 51-99769-7129. E a gente também está no Facebook. Acesse a nossa página e comente a transmissão ao vivo do NT Sul para a gente ler aqui o seu recadinho. facebook.com/TV Cachoeira. Vá participando, fique de olho nas notícias do NT Sul, que já está no ar. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou ontem um novo caso de coronavírus em Cachoeira do Sul. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 64 anos com síndrome gripal e em isolamento domiciliar. Esse é o 35º caso confirmado em Cachoeira do Sul. A Secretaria também descartou a presença de coronavírus em 26 dos 30 casos que aguardavam resultado de exame no município. Entre os casos descartados está o do homem de 88 anos internado na área de isolamento do Hospital de Caridade e Beneficência. 4 pacientes ainda aguardam resultado. Também ontem foram registrados 9 casos suspeitos e 4 pacientes recuperados, todos profissionais da saúde que atuam no HCB. No momento, Cachoeira do Sul contabiliza um total de 35 casos confirmados, 24 recuperados e 13 suspeitos. Gente, ontem a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde pediu aos governos que pensem 2 vezes antes de levantar as medidas de distanciamento social para conter o impacto da Covid-19. Saúde versus economia. A discussão sobre o impacto da Covid-19 no mundo financeiro é uma constante na pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde pediu precaução aos governos antes de levantar as medidas de distanciamento social. We must be careful. Nós temos que ter cuidado. Meu conselho é que não se levante as medidas muito rapidamente. Existe o risco de destruir as conquistas dos últimos meses. Na América Latina, muitos países pressionados pela economia começaram a relaxar as medidas impostas desde meados de março para conter a propagação do vírus. O Brasil, o segundo país em número de casos do mundo, concentra o foco do surto na América Latina, com mais de 555 mil casos e cerca de 31 mil mortes. Apesar disso, o relaxamento das restrições já foi aplicado em vários estados e municípios. Com expectativa para começar a operar em julho, o processo de instalação de vídeo monitoramento em Cachoeira do Sul avança mais uma etapa com a finalização da sala de controle. A empresa Contel já colocou as 11 câmeras nos locais e agora a sala também foi concluída em parceria da Cacisc, com os empresários da cidade. A sala foi construída com materiais que eles disponibilizaram e a mão de obra foi feita pela Secretaria de Obras. A empresa Contel, ela colocou as câmeras nos locais. Até o dia 12, ontem nós tivemos uma reunião com a empresa, até o dia 12 eles vão deixar a sala montada. E depois o outro passo que vai ficar faltando e que é fundamental para o funcionamento é a colocação da fibra ótica.
Essa fibra, ela é colocada, ela passa por todos os postes de energia que já existem, né? Que são da RGE. Então, nós fizemos, a Prefeitura fez um convênio com a RGE de compartilhamento desses postes. E uma das atribuições da empresa Contel é protocolar, fazer o projeto de compartilhamento desses postes, que está em análise na RGE. Restam ainda das 11 câmeras instaladas na cidade a ligação de energia elétrica em 4 delas, nas proximidades da Granol, Posto do Loló, Trevo do Horbach e Clube Comercial. A última etapa para liberação e efetivação das atividades está sob análise do DENIT, que deverá publicar a viabilidade técnica no Diário Oficial da União, ação que libera a empresa para a instalação dos cabos de fibra ótica que passarão pela BR-153. Então, nós precisamos também dessa aprovação para poder autorizar que a empresa comece a fazer o cabeamento da fibra. Depois que tiver essa autorização, em uma semana e meia, mais ou menos, é o tempo que a empresa leva para colocar a fibra. O projeto de vídeo monitoramento foi licitado em R$ 365.632,71 e deve iniciar a operação em julho. A capacitação dos servidores que irão operar a sala de controle ficará a cargo da Contel, empresa vencedora do processo licitatório. As câmeras de vídeo monitoramento estão instaladas no Posto do Loló, na BR-153, junto ao Trevo do Horbach, no quilômetro 0, que fica no entroncamento da Imigrantes com a ERS 403, rótula do Trevo do Clube Comercial, na BR-153, no entroncamento da Avenida dos Imigrantes, Avenida das Nações, acesso da Granol, Capão Grande, na Rua 7 de Setembro, na esquina da Câmara de Vereadores, curva da Davi Barcelos, na Júlio de Castilhos, próximo à rotatória, na Rua Saldanha Marinho, próximo aos supermercados IMEC, na Avenida Brasil, esquina com a Alarico Ribeiro, no Hotel União, e na Rua Saldanha Marinho, próximo ao Colégio Marista Roque. Os cachoeirenses certamente aguardam com ansiedade, pelo sistema de vídeo monitoramento, que com certeza vai trazer mais segurança para a cidade. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu nesta semana 558 luminárias de LED, que fazem parte de 2 projetos de revitalização da iluminação em vias e prédios públicos do município, aprovados na chamada pública de projetos da RGE. A instalação das luminárias deveria iniciar no mês de junho, mas teve um atraso por conta da pandemia. Gabriela Belo, qual que é a nova data? E a previsão para a instalação dessas luminárias de LED aqui em Cachoeira do Sul é no mês de julho, Daniel. O vice-prefeito Kleber vai nos atender virtualmente para detalhar um pouquinho sobre a chegada desses materiais. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Vice-prefeito, como que esses materiais vão ser instalados? Porque, na verdade, R$1.400.000, mas que nada vai sair dos cofres da Prefeitura de Cachoeira, né? Várias ruas foram colocadas no projeto, isso é importante que se diga. Foram ruas que a nossa equipe técnica, junto com a UFSM, e aí é o papel extraordinário que a UFSM tem aqui em Cachoeira, de sempre nos auxiliar. O curso de engenharia elétrica foi muito importante fazer esse acompanhamento, porque nos deu subsídio, foi feito um estudo quais as principais ruas poderiam ser contempladas, entre elas as que eu vou passar depois para vocês aqui, e com isso tudo a gente vai ter um investimento, como tu falaste, um investimento praticamente de quase R$1,5 milhão, em iluminação de luminárias e lâmpadas de LED, e mais R$500 mil que são da energia fotovoltaica. Já vamos direto, então, falar que ruas vão ser essas, que bairros serão contemplados? Pode ser. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui algumas das ruas, Saldanha Marinho, Júlio de Castilhos, Avenida Brasil, Bento Gonçalves, Alarico Ribeiro e Bento Gonçalves foram pensadas justamente por serem entrada da cidade, assim como a Andrade Neves e a João Neves da Fontoura, Rua 7 de Setembro, Davi Barcelos, Pinheiro Machado, Conde de Porto Alegre, Aparício Borges, Tiradentes foi pensada por ser uma rua que liga as ruas principais a Fenarroz, que é um cartão postal turístico de eventos do município, Ernesto Alves, Otto Mernack, Francisco Gama, Milan Kras, além de que algumas luminárias ainda vão ser colocadas em praças,
né? E além dessas ruas que vão ser contempladas. Uma coisa bacana de dizer é que, repetir aquilo que tu já falaste aí também, não tem nada de contrapartida de custo ao município, à prefeitura, né? É tudo a fundo perdido, recurso que a RGE tem que devolver em forma de investimento para os municípios, né? Mas o principal, que além de modificar a cara da cidade, dando um aspecto melhor, são luminárias de LED branca, né, que vão substituir as amarelas nessas ruas principais, vai haver também uma grande economia, né? Em torno de 50%. Essas lâmpadas de LED, elas são mais econômicas que as outras, né? Ela economiza a metade. E isso lá na ponta da lança, na iluminação pública que o município paga, né, vai ter uma diferença bem significativa. Os servidores da prefeitura vão fazer a instalação de todos os conjuntos a partir de julho. Na verdade, não. Na verdade, quem faz a instalação e a execução é a própria RGE. Então, aí é mais um fator positivo. O município sequer vai precisar disponibilizar servidores para fazer a instalação. A prefeitura não tem dinheiro, a prefeitura não precisou comprar nada. Já te fiz essa pergunta outra vez, né, quando a gente falou do projeto, que ele estava sendo executado, estava tendo o apoio aí da UFSM Campus Cachoeira do Sul, mas eu preciso repetir, né, é uma dúvida da comunidade. Aqueles materiais, aqueles suportes que são retirados dessas ruas aí, são reaproveitados pela prefeitura? Na verdade, esse convênio com a CPFE e a RGE, tanto que é um projeto de eficiência energética, segundo eles falam, tá? A tendência é eles recolheram, já que aí eles vão instalar, eles recolhem esse material e dão destino, né, a ele. Por quê? A RGE, enfim, eles entendem que é necessário ao longo do tempo migrar dessa iluminação antiga que nós temos ainda de sódio para essas lâmpadas LED, primeiro para eficiência energética, segundo para o próprio meio ambiente, que são mais eficazes, né, menos agressivas, e aí eles dão destino a essa iluminação. E que bom até que tu fizesse essa pergunta, porque a população que vai olhar a entrevista e tem acompanhado esse trabalho, eles podem imaginar que a gente vai poder reaproveitar outros pontos. E, na verdade, também a gente não tem essa orientação e nem poder. A RGE, ela retira as velhas, coloca as novas, e eles dão destino às velhas, né? Não sendo possível a gente reaproveitar, infelizmente, porém, já que é tudo gratuito, né, a gente tem mais que agradecer por tudo, né? E qual é que é o prazo final para a instalação? Na verdade, já era para estar sendo instalado, mas infelizmente, em decorrência desse coronavírus, atrasou tudo, tanto que agora que começou a chegar o material, nós já recebemos as luminárias. A previsão seria a instalação em maio ainda, porém atrasou tudo, está previsto para iniciar a instalação em junho. Tomara que o tempo ajude, tomara que tudo ande dentro da normalidade, para que já em junho, início de julho, final de junho, início de julho, nós possamos ver já a execução acontecendo dentro da nossa cidade. Você falou aí da economia em torno de 50%. Aquela taxa que a população, que nós moradores de Cachoeira do Sul pagamos, né, todo mês, deve baixar por conta disso? Na verdade, eu acredito que não, até por uma questão de lógica, que o cidadão ele paga hoje baseado naquilo que ele consome. Então, teoricamente, isso não muda. O que vai mudar? Teoricamente também, mas que a gente pode visualizar, é na conta do município, né, que seja 10, 15 ou 20 mil reais que a gente economize por mês de iluminação pública ao município, é 10, 15 mil reais que a gente poder investir tanto em iluminação novamente, como em outros setores do município, né? Então, essa economia vai se fazer, porém é necessário que a população também entenda que não tem uma via de regra, não é ligado diretamente ao consumo de cada um na sua residência. Vice-prefeito, muito obrigada por nos atender, obrigada por parar o carro aí no teu serviço, né, no meio do teu serviço, no meio da tua tarde, para conversar e detalhar melhor sobre essa instalação dessas luminárias de LED aqui em Cachoeira do Sul. Mesmo. Mas eu agradeço o convite, repito mais uma vez, desculpa falar de dentro do carro, estou estacionado, né? Não vai as pessoas depois, o Kleber estava dirigindo e falando ao celular. Não, estou estacionado porque eu estou fazendo visitas com o gabinete móvel, né, como a gente trabalha, e fico feliz pelo interesse de vocês em divulgar essa novidade, essa notícia boa
né, para a população, e a gente tem que comemorar todos esses fatores que eu acabei de dizer aí, de fato. Um abraço a todos. Obrigada, abraço a você. Daniel, então essa foi a participação do Kleber Cardoso, ele que é vice-prefeito aqui de Cachoeira do Sul. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Boa notícia, né? A instalação aí de equipamentos de LED em breve aqui em Cachoeira do Sul. É um início de um projeto e certamente vai trazer mais eficiência para o município e vai deixar alguns locais, como o Kleber Cardoso, vice-prefeito de Cachoeira, especificou, alguns pontos já mais iluminados. E aí, como é que está a iluminação pública na sua rua, aí no seu bairro, onde você mora? Conte pra gente, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Nós queremos ter você aqui interagindo com a gente, fazendo o telejornal juntamente com a gente. É um telejornal colaborativo, portanto, mande a sua mensagem pra gente. Vou começar aqui destacando o WhatsApp 51997697129. Se você quiser tirar uma foto, mandar pra gente aí, mande o seu recado, mande a sua informação e daqui a pouquinho a gente põe na tela. Você também pode participar através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem a transmissão ao vivo, você também pode comentar por lá, e ainda a transmissão ao vivo em mais duas redes sociais, o Instagram e também o YouTube. Se você está nos acompanhando nessas redes sociais, quiser mandar o seu recadinho, faça isso e já já a gente põe no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tramita na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul o projeto de lei que pretende dar o nome de Cláudio Petrucci à rotatória das 5 esquinas. A proposta de homenagem é do vereador Nelson Azevedo, do Republicanos. Na proposição, Azevedo defende a relevância e dedicação ao trabalho comunitário desenvolvido pelo também ex-vereador Cláudio Petrucci, falecido em março deste ano. Gente, o mundo tem vivido manifestações depois que George Floyd, um homem negro, foi morto por um policial branco americano. O caso levou a muitas discussões sobre o preconceito e estereótipos que o povo negro sofre ainda hoje. No 9º episódio da série Cachoeira do Sul 200, de hoje, você vai descobrir que Cachoeira do Sul é o que é hoje graças às mãos negras. Os soldados portugueses, então, são considerados os primeiros povoadores de Cachoeira. Logicamente, eles logo começaram a trazer os escravos, porque era esse o sistema da época. E trouxeram, então, os negros junto com eles. Então, soldados portugueses e os escravos africanos foram os primeiros povoadores. Com a chegada desses soldados portugueses que vêm para guarnecer as fronteiras dessas terras para a coroa portuguesa. Com os soldados vêm os negros, com os soldados portugueses então vêm os negros. É por aí que se dá, por volta desse período, a chegada então da presença dos negros no município de Cachoeira do Sul. E pensar na evolução, no progresso da cidade de Cachoeira, né, e não pensar na contribuição dos negros é cruel. A historiografia oficial ela tem um silêncio sobre os negros. Não há registros, mas há vidas. Como disse a pesquisadora e historiadora Luciana Praz, não é? O engenheiro desenhou a planta, mas ele não ergueu nenhuma pedra. E as pedras não se automovem, braços moveram-nas. Então, que braços são esses que ergueram pedras? Que braços são esses que abriram ruas? Que braços são esses que faziam o procedimento de limpeza, de higiene das casas, carregando cubas com fezes para que a casa ficasse limpa? Era uma grande extensão de terra que precisava ter uma população fixada para garantir que esta terra se transformasse ao longo do tempo em povoações e garantisse a posse efetiva desse grande território do sul do Brasil para Portugal.
Os cofres da Câmara Municipal já estavam começando a colher os frutos da primeira grande indústria que havia se instalado às margens do rio Jacuí, a Charqueada do Paredão. A Charqueada do Paredão foi, por muito tempo, a principal e a maior indústria de Cachoeira. Ela produzia, além do charque, todos os produtos advindos do abate de animais, que era em grande número. Havia um grande complexo industrial e também uma grande área de confinamento de animais, as chamadas invernadas. Se pensa em charqueada, tem que se falar em negros. E Cachoeira do Sul é um ambiente de charqueada. Na charqueada, o negro só não foi o administrador da charqueada, mas fazendo um trabalho extremamente insalubre, que nem branco pobre queria fazer. E se a riqueza do estado do Rio Grande do Sul gesta-se do trabalho da charqueada, gesta-se do charque, o charque, Cristiano, que os negros produziam aqui no estado do Rio Grande do Sul, era um charque exportado para sustentar a mão de obra escrava cubana. Então não era pouquinho charque, era muito charque. E se era muito charque, era muita gente para trabalhar. E toda essa riqueza, o lastro econômico, a base econômica do estado do Rio Grande do Sul, gesta-se do trabalho da charqueada. E na charqueada, então, o escravo de saladeiro, os negros. E um trabalho extremamente insalubre, que a peça, assim era tratada, não é? Pouco tempo de duração, 10 anos tu tinha que repor a peça, 10 anos tu tinha que repor a peça, em função de que as mãos e os pés apodreciam logo. É uma indústria, para que as pessoas tenham uma ideia, abatia 70 mil cabeças de bovinos no ano aqui em Cachoeira. E entre os subprodutos que eram produzidos dentro dessa fábrica, havia o charque, grandemente pesquisado, elaborado, fabricado, em função de não existir temperaturas que recomendassem a conservação da carne. Não havia, na época, nem eletricidade na época. Então, para a carne chegar num grau de sanidade, precisava ser salgada. E salgada era feita com charque, em varais, com sol, para desidratar a carne e ela chegar em condições de consumo em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até para o exterior, e essa carne. Aí está mais um incrível episódio de Cachoeira do Sul 200, a série. Para rever este episódio, para ver também outros episódios da série, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Tem uma playlist inteira contando várias histórias aqui de Cachoeira do Sul, município que completa e comemora, celebra neste ano de 2020 os seus 200 anos. Bom, daqui a pouquinho, aliás, neste momento nós já temos aqui o nosso momento de interatividade. Quero destacar que você pode mandar a sua mensagem aqui para o NT Sul. Para o WhatsApp você pode mandar o seu recado, pode mandar uma foto, pode mandar uma informação, a sua
opinião para a gente. O número é o 51-99769-7129. Não esqueça de informar o seu nome e também a sua cidade. Claro que nós temos a transmissão ao vivo em outras redes sociais, como o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem também ainda a transmissão ao vivo no YouTube da TV Cachoeira e também a transmissão no Instagram, então você pode interagir com a gente por lá também, mandar o seu recadinho. Vou começar com algumas mensagens que estão aqui no nosso Facebook. O Luciano Moraes. Bom estar com a TV Novo Tempo, com o NT Sul. Mandando um abraço aqui para os seus pais, tá ligado com a gente? Obrigado, Luciano. Grande abraço para você, para o Arthur e para a Eva. Fabrícia Cristina Prussiano, boa tarde, estou assistindo aqui em Água Morna. Abraço a todos. Obrigado, Fabrícia. Tudo de bom para você e para os amigos aí em Água Morna, interior de Cachoeira do Sul. A Adriana Soares também está mandando mensagem para a gente aqui. Manda abraço para a Joara Barbosa, ela está sempre ligadinha. Obrigado, Adriana, pela sua mensagem. O Alencar Nunes, Luiz Augusto, também com a gente lá no Barro Vermelho. O Celso Medeiros respondendo o questionamento que nós fizemos mais cedo aqui, quando falamos sobre iluminação pública em Cachoeira do Sul, sobre esse processo que está começando agora para a instalação de LED em alguns locais, não é? E ele diz aqui o seguinte: Rua Manuel Gomes Porto, possui apenas uma lâmpada funcionando em todo o trecho, escuridão total. Obrigado, Celso, pelo seu recado. Questionei aqui sobre a questão da iluminação pública. Como é que está aí na sua rua? Como é que está perto da sua casa, no seu bairro? Está bem iluminado? Está faltando iluminação? Conta pra gente aí também. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos, vai interagindo. Daqui a pouco a gente já vai ver algumas das mensagens do nosso WhatsApp. Então vai mandando pra gente aí que já já a gente põe na telinha. No próximo bloco, Denise Belladonna fala sobre como o feedback pode mudar a forma de aprendizagem. E é hoje a corrida em casa do Sesc e a TV Novo Tempo entrou na parceria. O Circuito Sesc de Corrida em Casa, de tradicional evento presencial, se adaptou e está mobilizando atletas de 24 cidades gaúchas. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, é a vez de Cachoeira do Sul. E ainda, a juíza eleitoral acolhe pedido de reinclusão do nome de José Otávio Germano, ex-deputado federal, na relação de filiados do Progressistas. Fique com a gente, o NT Sul volta já já. Faleceu nesta madrugada no Hospital de Caridade e Beneficência o doutor Pedro Geraldo Salzano. Ele era o médico mais idoso de Cachoeira do Sul e dedicou a vida ao cuidado de pacientes. O sepultamento será na tarde de hoje. Os nossos sinceros sentimentos e condolências à família de uma figura tão importante para a Cachoeira do Sul. E a gente fala agora do clima. A semana segue fria em Cachoeira do Sul e com possibilidade de chuva a partir de amanhã. Veja os detalhes na previsão do tempo. A quarta-feira começou com muitas nuvens em Cachoeira do Sul, mas o sol aparece. A temperatura mínima ficou em 6 graus ao amanhecer e a máxima não ultrapassa 17 graus. Quinta-feira pode ter pancadas de chuva, vai ter sol entre nuvens. Mínima 11 graus, máxima 19. Sexta-feira tem chuva ao longo de todo o dia e a notícia melhor ainda é que a temperatura não fica tão baixa. Curiosamente, fica quase no mesmo nível ao longo de todo o período. A mínima fica em 15 graus e a máxima não passa dos 18. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, o estado gaúcho segue sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva. Com isso, o tempo permanece firme e o sol ainda predomina, mas o dia amanheceu com muitas nuvens em diferentes regiões. As baixas temperaturas também continuam marcando presença. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 18 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 18. Em Passo Fundo, no norte do estado, 17 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 17 graus. Para Pelotas e Rio Grande, sul do estado, 16 graus. Meio-dia e 34 agora, a gente vai conferir mais algumas mensagens que os nossos telespectadores, que os nossos internautas estão enviando aqui para o NT Sul. Não mandou ainda o seu recadinho?
Eu relembro como você pode participar. Pelo WhatsApp é só mandar mensagem para o número 51 99769 7129. E para participar pelo Facebook, basta você acessar aí facebook.com/TV Cachoeira e comentar a nossa transmissão ao vivo que está rolando por lá. Vamos então aqui para o Facebook, vamos ver alguns recadinhos. O Evandro está com a gente, a Caroline Santos, grande abraço para vocês, obrigado aí pela companhia. O Lucas Moraes Lopes mandou mensagem aqui também. Boa tarde, estamos almoçando com vocês, eu, minha avó e meu irmão. E o Lucas mandou uma foto pra gente aqui, ele e o Maninho, uma bela foto, né? A gente não vai conseguir mostrar, mas Lucas, muito obrigado, viu? Grande abraço para vocês, para toda a família, bom almoço aí e obrigado por estarem acompanhando a gente e fazendo aqui junto com a gente também o Telejornal NT Sul. O Davi Moreira Cunha também está interagindo e perguntando se o NT Sul está só em Cachoeira. Na verdade não, Davi. O Telejornal NT Sul é gerado de Cachoeira do Sul para cerca de 350 municípios em canal aberto, né, que são os canais abertos da rede Novo Tempo. Ligados aqui à TV Cachoeira. Obrigado pela participação. O Alex Pinheiro também está com a gente. Obrigado pelo carinho aí, pela audiência. Temos mensagens na tela, vamos ver algumas aqui. A Lucimara está interagindo, dizendo aqui, na rua Persílio Pinto Bandeira, bairro Xangri-Lá, não tem luz em alguns postes. A Lucimara também respondendo, né, ao nosso questionamento sobre as ruas, aos bairros que têm dificuldades com iluminação pública. Obrigado, Lucimara. Grande abraço para você aí. A Marinalda, Rua Conceição, bairro Fátima, sem iluminação há mais de 3 meses. Uma escuridão só. Obrigado, Marinalda. Um abraço para você aí, para todos os amigos no bairro. Quem mais? Temos aqui também a mensagem do Sérgio. Quero mandar um abraço para o filho, Wagner, e para a nora Vitória. Abraço mandado. Obrigado aí, Sérgio, pela participação com a gente. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. Vai interagindo, vai mandando seu recado aí, a sua sugestão de reportagem, a sua notícia, né? Reportando aquilo que acontece onde você está. É hora do quadro Educação aqui no NT Sul. Hoje, Denise Belladonna fala sobre feedback e como a resposta do professor ao aluno pode fazer a diferença no aprendizado dele. Boa tarde. O meu assunto hoje é específico para os professores. Não é nenhuma novidade, mas vem de encontro com a ideia de fazer ensino para promover a aprendizagem à distância. Eu falo de um recurso essencial no processo, inclusive muito utilizado em outras áreas que não a educação, devido à sua eficácia. É o feedback. Quem fez magistério nas décadas de 80 e 90, esse era um item nominado no planejamento. A descrição de como seria feito o feedback para as aprendizagens era obrigatória. Quando o aluno se depara com a tarefa online, começa um processo de modificação cerebral sobre o assunto. E ele pode, então, responder imediatamente, sem pesquisar, em cima dos dados que ele já tem em mente, ou até do eu acho, né? E ele vai contar com a satisfação de tarefa cumprida. Uma a menos, quem sabe. Caso o aluno não saiba a resposta ou se importe em pesquisar para enviar algo fidedigno ao professor, novas regiões cerebrais estarão sendo exigidas. A satisfação em enviar algo a tempo e correto ao professor ajuda na consolidação de novos saberes registrados no córtex cerebral. Essa reação do aluno ao desafio do professor está no nível do ensino. Quando você, professor, retorna para o aluno positivando a sua resposta, se consolida a aprendizagem. Nem professor nem aluno se dão conta das reações cerebrais que acontecem nesse encontro da resposta do aluno com a resposta do professor. Ainda mais se o professor corrigir ou agregar informações ao conhecimento já demonstrado pelo aluno. A satisfação desse retorno é quimicamente infalível, falando do que acontece no cérebro. É no feedback, é na resposta do professor que se registra a aprendizagem. E aí fica com vocês a dica de um recurso natural e eficaz nesse processo de ensinar para o aluno aprender via online.
Até o nosso próximo encontro. Hoje, a partir das 8 horas da noite, acontece a etapa cachoeirense do circuito Sesc de Corrida em Casa. A TV Novo Tempo é parceira da iniciativa. Veja como vai ser essa atividade e de que forma você também pode participar. Nós estamos fazendo essa gravação na terça-feira à tardinha, quando aqui no estúdio da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, o Lucas e a Lidiane nos visitam para conversar com a equipe da casa e viabilizar este projeto que é diferente, né, Lucas? Na verdade, é uma iniciativa inédita do Sesc, pode-se dizer assim, de mobilizar tanta gente para correr diretamente de casa. Como é que vai ser isso? Conta pra gente. Isso, é um projeto inédito. O Sesc já tem esse circuito de corridas, né? Que são corridas físicas, mas a questão da pandemia, desse distanciamento social, tiveram que ser suspensas. E aí foi criado esse projeto do pessoal correr em casa. Nada melhor do que esse projeto, o pessoal se movimentar em casa, ou fazer uma atividade física nesse momento tão difícil que o pessoal está vivendo. Bom, a gente espera, e vocês também possivelmente contabilizam através das inscrições, que participe gente de todos os lugares, né? Não só de Cachoeira do Sul. Isso, contamos com a presença de todo mundo, né? Tanto de fora do estado, como fora do Brasil, como já tivemos em outras etapas. E como é que está sendo tudo isso? Aqui no estúdio da TV Cachoeira vai ser montada toda uma estrutura que a partir das 20 horas, através da internet, vai ser transmitido ao vivo todo esse evento. A mobilização toda vai ser online, presencial aqui, cada um na sua casa. Isso. O Sesc sempre prima pela qualidade. Então, por isso nós procuramos a parceria da TV Cachoeira para fazer esse evento. Vai ser tudo online daqui e o pessoal vai praticar na sua casa. Com as restrições a atividades presenciais, o Sesc adotou a fórmula de usar a internet e promover lives para seguir levando atividades à população. O circuito Sesc de Corrida em Casa, de tradicional evento presencial, se adaptou e está mobilizando atletas de 24 cidades gaúchas. Nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, é a vez de Cachoeira do Sul. Esse circuito que era presencial, ele mudou para o Sesc Correr em Casa e que veio até agora esse mês que findou. Então, como deu tão certo fazer essa corrida Sesc em Casa, então resolveu-se fazer mais uma etapa online e com a participação de 24 cidades. E deu muito certo, as pessoas participam de suas casas, se inscrevem de forma online, gratuita, e também é uma forma das pessoas, sem sair de casa, visitar as cidades onde ocorrem as provas. E né, com profissionais, que fica uma transmissão ao vivo, com orientador. Durante os 6 quilômetros do desafio, os atletas terão na tela imagens de trilhas históricas e turísticas de Cachoeira do Sul como itinerário da corrida. Uma forma de linkar o evento e homenagear os 200 anos da cidade. Vamos passar por alguns pontos turísticos da cidade, né? Linkando com os 200 anos da cidade, contando um pouco da história, da trajetória, né? Que é tão bonita da nossa cidade. Vamos linkar o esporte com cultura, que isso vai ser o diferencial, digamos assim. Tem que se inscrever, é o ideal. Isso. Tem um link no Sesc, na rede social, na página do Sesc Cachoeira do Sul, onde tem um link, se inscreve, é totalmente gratuito, não tem custo algum, e o ideal é se inscrever para contabilizar essa inscrição para o Sesc. A TV Novo Tempo, a TV Cachoeira, entra como parceira especial neste evento, a parte técnica, o estúdio, enfim, é uma parceria diferenciada. Com certeza, a gente confia no papel que o Sesc desenvolve, né, aqui em Cachoeira do Sul, em todo o estado, né, instituição respeitada. E por filosofia a gente também bate muito na tecla da qualidade de vida, da saúde, tem vários programas na televisão que tratam disso. E para a gente vai ser uma experiência nova, porque a gente não tem muito hábito de fazer lives, transmissões que não sejam para televisão especificamente. Essa vai ser uma primeira transmissão especificamente para a internet. Então a gente espera prestar aí um bom serviço.
Então não perca, né? É às 8 horas da noite. Hoje você fique ligado aí, especialmente no Facebook do Sesc Cachoeira do Sul. Nós também vamos compartilhar na página da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira, mas já passe lá na página do Sesc de Cachoeira do Sul para fazer a inscrição, como foi muito bem destacado aí na reportagem, para que a sua participação também seja contabilizada pelo Sesc. Não tem nenhum custo, é de graça, né? O importante é participar, fazer a sua inscrição e, acima de tudo, fazer o exercício físico, né? Quem é que não está um pouquinho sedentário nesse período aí de pandemia, de tanta correria, e termina que no momento que a gente mais precisa de saúde, mais precisa exercer, né? Fazer os exercícios físicos, muita gente não está fazendo. Meu caso, inclusive, né? Preciso melhorar também aí essa questão, então faço o convite. Quem sabe vamos juntos fazer aí o exercício hoje à noite, né? Gente, a juíza eleitoral Lilian Astrid Ritter emitiu decisão liminar na tarde de ontem para que José Otávio Germano, ex-deputado federal, seja reincluído na relação de filiados do Progressistas. A juíza acolheu a tese do advogado Hélio Garcia Júnior de que a exclusão do nome de José Otávio teria ocorrido por falha no sistema ao ocorrer a migração do banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Daniel, e sobre esse assunto a gente conversa então com o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira do Sul, que vai nos trazer detalhes sobre como ocorre essa migração entre os sistemas e por que eventualmente algumas falhas podem acontecer. Então, muito obrigada, Leandro. O que aconteceu nessa migração aí de um sistema para outro e de que forma essas falhas são reparadas dentro do sistema de filiações? O processamento das filiações partidárias, ele é um procedimento que ocorre habitualmente, por força de lei, nos meses de abril e de setembro. Tá? O ano passado, em específico, nós tivemos uma modificação legislativa que acarretou a mudança da regulamentação a respeito desses processamentos. Então, essa mudança fez com que o sistema de filiação partidária fosse otimizado, fosse criado um novo, né? E os processamentos passassem a ocorrer nesse novo sistema, o sistema filia do TSE. Tá? Então, os dados que continham no sistema antigo, do FiliaWeb, eles foram migrados o ano passado para esse sistema novo. Tá? O que acontece é que algumas inconsistências, alguns problemas nos registros de filiação foram verificados em alguns casos específicos. Talvez por decorrência dessa migração de dados, talvez por algum equívoco da agremiação partidária no lançamento dos dados. Então, no mês de setembro, houve essa migração e nesse mês passado, mês de abril desse ano, também houve um outro processamento dessas listagens de filiação partidária. Né? Só para deixar claro, isso já acontece há bastante tempo, tá? Esse processamento das filiações partidárias pelo TSE. É o TSE o órgão responsável pelo gerenciamento dessas listagens, claro que com o apoio do cartório eleitoral em algumas atribuições. Então, a partir dessa nova etapa, como tu bem colocaste agora, em abril, se encontrou algumas inconsistências, algumas questões aí que precisaram ser ajustadas, mas nesse caso específico, que foi o que deu origem a essa nossa conversa, que foi do Progressistas, foram 5 ou 6 registros, na verdade, que o presidente informou, que tinham sido cancelados numa mesma data, o que indicaria que realmente alguma falha do sistema teria retirado esses nomes da listagem. A partir disso, tu orienta que os partidos e os gestores desses partidos redobrem a atenção na conferência de dados para que evite esse tipo de problema? As listagens de filiações partidárias, elas são da total atribuição dos partidos políticos, né? Então, o cuidado, a cautela com os registros, obviamente, é sempre recomendado, né? Essas inconsistências que foram verificadas, como eu disse, talvez erros do sistema, talvez
problemas com relação à anotação do registro por parte da agremiação partidária, elas não são questões que normalmente acontecem, né? Aconteceram, em específico, o Partido Progressista trouxe ao nosso conhecimento algumas inconsistências e nós fizemos o encaminhamento para o setor responsável no TSE. Boa parte dessas inconsistências foram resolvidas, né? E algumas delas não, né? Com relação às que não foram resolvidas, nós só alertamos o partido e alertamos todos os outros que nos trouxeram essas questões, a que dessem mais atenção para aqueles que eventualmente fossem se candidatar nessa eleição municipal. Porque esses, por óbvio, né, se mantivesse a inconformidade no sistema de filiação, eles poderiam ter algum prejuízo com relação ao registro de candidatura. A partir dessa situação do Progressistas, vocês receberam novas demandas dos partidos aqui de Cachoeira do Sul, especificamente? Nós tivemos um outro partido que nos encaminhou também algumas inconsistências. Nós fizemos o repasse do e-mail do setor responsável do TSE e a gente acredita que esse partido tenha resolvido essas questões. O limite, então, da ingerência na solução desse tipo de inconsistências, como tu disseste, depende de uma hierarquia. Então, não é o cartório em si, aqui em Cachoeira, que tem autonomia para resolver isso. E se encaminhado a este setor responsável que tu referiu, não tiver um retorno, o caminho é mesmo pedir uma autorização para a Justiça Eleitoral, que foi o caso aqui da juíza Lilian, né? Isso. Eu me refiro ao cartório no aspecto administrativo, né? O cartório eleitoral, do ponto de vista administrativo, não tem ingerência nas filiações. A juíza eleitoral, com a atribuição jurisdicional dela, ela pode, eventualmente, numa situação assim, determinar a regularização, né? Conforme a apreciação dela e conforme também um parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, a princípio, para enfatizar o que tu já disseste lá no início, não é um erro comum, não é uma situação que é recorrente, são casos bem específicos e raros, mas que eventualmente vão demandar uma recorrência a uma instância superior aí, que não se resolve só na esfera administrativa. Esses casos, eles não são corriqueiros, não são normais, né? Os partidos têm uma infinidade de registros de filiações e nos chegou ao conhecimento alguns casos, né? Em específico, pouquíssimos não foram resolvidos pelo TSE, e aí esses casos não resolvidos é sempre bom levar ao conhecimento da juíza eleitoral, do Ministério Público, para que se possa promover uma regularização e se evitar um prejuízo futuro, principalmente em ano de eleição. Pois é, principalmente porque a data limite seria abril, né, Leandro, para que essas filiações já estivessem efetivadas e constassem das listas oficiais do TSE. Provavelmente os casos que já aconteceram, eles já foram verificados pelos partidos, né? Porque, como eu falei, o processamento das listagens dos filiados, ele ocorre ordinariamente nos meses de abril e de setembro. Então, o mês que antecede, o processamento que antecede a eleição desse ano é o processamento de abril, né? E os partidos, eles costumam dar muita atenção para esse último processamento. Então, eu acredito que não vão acontecer outras inconsistências, né? E com relação ao prazo, bom, daí é uma questão jurisdicional, é uma questão que a juíza eleitoral vai ter que apreciar, né? E que no aspecto administrativo, como eu falei, o cartório eleitoral não tem condições de resolver, né? Porque é uma lista que é gerenciada pelo TSE, né, e que somente com autorização judicial a gente pode promover alguma regularização, alguma reversão de comando. Tá certo, então. Leandro, agradeço pelo teu atendimento ao nosso convite e pelas informações prestadas aqui. A gente que agradece e a gente está sempre à disposição.
Tá ótimo, muito obrigada. Então tá, Daniel, esclarecido então o caso específico aí do Progressistas e as orientações, né, que o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira repassou também as outras siglas, né, para que ficasse tudo bem esclarecido, tudo bem orientado e felizmente foram casos isolados que ocorreram aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, pelas informações. Que bom que o caso foi ajustado, né? E confirmando-se aí, portanto, essa questão de que o nome sumiu, mas foi por um erro de sistema, né? Então o caso está esclarecido. Agora, 12h54, hora de Brasília. Bom, você faz o NT Sul juntamente com a gente aqui, mandando a sua sugestão de reportagem, informando aquilo que está acontecendo onde você está. E eu quero já aqui trazer, então, mais alguns recados dos nossos telespectadores. A Marilda Pinto está interagindo com a gente e ela nos fala aqui sobre um local em que tem um problema com a iluminação na Saldanha Marinho, 240 postes com luz queimada há muito tempo. Destacando para quem chegou agora, ligou a TV há pouco tempo, nós falamos hoje sobre Cachoeira do Sul, que está implementando um processo e vai começar a instalar lâmpadas de LED, né, em alguns pontos. Entrevistamos aqui o Kleber Cardoso, vice-prefeito de Cachoeira do Sul, e já aproveitamos para questionar, não é, a nossa população. Como que está a iluminação pública onde você mora, onde você está, no seu bairro, enfim, na sua rua, né? E muitas pessoas trouxeram aqui informações, como a Marilda. Antes de nós mostrarmos aqui, bom, já vamos de imediato aqui para a telinha, vamos mostrar algumas mensagens do nosso WhatsApp. O Tiago, ele diz aqui o seguinte: Cachoeira precisa de mais assistência. Devia ter uma equipe predominante na iluminação pública. Obrigado, Tiago, aí pela sugestão, né? E destacando aí o que você pensa sobre essa situação. O Edson Rodrigues diz aqui o seguinte: aqui na Barão de Viamão e na Larico Ribeiro estamos no escuro faz tempo. Obrigado, Edson. Grande abraço para você aí, para todos que nos acompanham. Quem mais? A Zilda Rodrigues também manda mensagem para a gente aqui, destacando o seguinte: nossa cidade está às escuras. Por onde ando, vejo postes com lâmpadas queimadas, principalmente nas praças, como a Praça das Nações, que está no escuro. Obrigado, Zilda, pela sua observação também, né, destacando aí esses pontos que estão sem iluminação pública aqui em Cachoeira do Sul. Olha só, antes de nós encerrarmos aqui o NT Sul, você sabe que se você já acompanha a TV Novo Tempo, a TV Cachoeira nas redes sociais, tem conteúdo exclusivo, tem muitas informações extras, não é, que nós publicamos lá. Para quem nos acompanhou na live, na transmissão pelo Facebook hoje, nós abrimos uma enquete. Você deve ter acompanhado aí o nosso Cachoeira do Sul 200, a série, falando sobre o trabalho dos negros na construção de Cachoeira do Sul, né? E não foi pouco trabalho. Então nós perguntamos o seguinte: você acha que há racismo no Brasil? E colocamos 3 hipóteses, né? 3 destaques. Sim, o Brasil é racista. Segunda hipótese, não, o Brasil não é racista. E o terceiro tópico, o racismo no Brasil é velado. Finalizando, então, essa enquete lá na nossa live, 77% das pessoas que participaram responderam que sim, o Brasil é racista, 8% dos que responderam não, o Brasil não é racista e 15% destacando que o racismo no Brasil é velado. Tá aí o resultado, portanto, da enquete que nós promovemos na live da TV Cachoeira lá no Facebook. Obrigado a você que participou e interagindo com a gente nesta edição do NT Sul. O NT Sul desta quarta-feira está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado nas notícias de Cachoeira do Sul pela internet. No nosso site você encontra as reportagens exibidas aqui, além de diversos outros conteúdos, novotempo.com/NTSul. E você pode também seguir a nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A seguir você acompanha o Consultório de Família e amanhã ao meio-dia a gente está de volta aqui na tela da TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Tchau!